professor Felipe e nessa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ângulos e as aplicações dele no nosso dia a dia. Vamos classificar, vamos usar em exemplos, todos baseados no material didático carioca, que é a apostila que você tem em mãos para poder acompanhar e depois treinar os exercícios que a gente vai começar a fazer aqui juntos. Para a gente começar a falar um pouquinho sobre o tema, vamos à definição do que significa ângulo para a gente começar a classificá-los, ou seja, poder dar nome a esses ângulos que você vai usar bastante desde o 7º ano até sair lá no ensino médio. Então, vamos lembrar que o ângulo ele é a medida de abertura entre duas semi-retas de mesma origem. O que isso quer dizer? A origem, você pode observar aqui no desenho, que é o nosso pontinho O. E o que são semi-retas? São aquelas que têm início, porém não têm fim. Então, o que a gente pode observar? Que elas começam no ponto O e passam a primeira pelo ponto A e a segunda pelo ponto B. Então, eu tenho duas, a primeira e a segunda, têm a mesma origem e o ângulo mede essa abertura. Então, eu posso fazer até com a minha mão? Posso, não tem problema nenhum para você lembrar. E é claro que a gente poderia falar de um jeito mais simples, com certeza, mas saber matematicamente nos ajudará na hora de resolver algumas questões que vão aparecer. Então, tenho aqui a minha abertura e aí ela pode ser lida de algumas maneiras. A primeira é A-O-B ou B-A-O. A leitura tanto faz, portanto que a origem, o ponto que se encontra nas duas semi-retas, esteja exatamente no meio. Então, não importa a ordem do A e do B, basta que o O esteja no meio e o circunflexo para te dar aí a leitura desse ângulo. E aqui vai um lembrete, uma observação. Podemos usar também letras gregas que vão representar ângulos. Então, vou citar aqui duas que são extremamente comuns. A primeira é a letrinha alfa, que aí tem esse símbolo que eu acabei de fazer para você, é a letra grega alfa. Ou ainda poderia usar uma outra letra grega, que é a letra beta. Então esse poderia ser o ângulo alfa ou poderia ser o ângulo beta. São aí as duas letras gregas que vão fazer parte do nosso convívio com a geometria quando desejarmos falar e representar ângulos. Então, se essa medida for igual a 30 graus, que vai ser a unidade usada para os ângulos, a unidade principal, então eu posso dizer, por exemplo, que o alfa é igual a 30 graus. Posso dizer que o beta é igual a 30 graus. Então, é a representação para um ângulo com letras gregas. Saindo um pouquinho da definição, começando as classificações, quero lembrar para você a figura principal que deve vir à sua cabeça. É a circunferência. Por que a circunferência é a figura principal? Porque ela está na roda do carro, na roda da bicicleta, no copo, na xícara. São várias as figuras do nosso dia a dia que têm a circunferência. E toda vez que você olhar para uma circunferência, você vai lembrar que a medida total dela é igual a 360 graus. Então, aí eu tenho, só para uma curiosidade, que a circunferência tem a ver com os dias do ano. E aí você vai se perguntar que um ano, normalmente, ele vai ter 365 dias, à exceção dos anos bissextos que tem um dia a mais. Então, por que a circunferência não tem 365 graus? Porque era mais difícil dividir esse número. Então, adotou-se a medida 360 para que a gente pudesse dividir. E o que você vai lembrar desse fato? Que ao dividir, você vai encontrar outras medidas que serão muito importantes na nossa caminhada. Então, 360 graus é o ângulo
total é o ângulo que a gente vai chamá-lo, e já vamos escrever juntos, é o ângulo de uma volta. Ou seja, imagina que você está parado aqui e aí você vai percorrer toda a circunferência. Então, percorreu toda a circunferência, a gente tem aí 360 graus e a gente tem esse ângulo que é chamado de ângulo de uma volta, para você não esquecer, porque ele é muito importante. E a partir da circunferência, a gente começa a classificar os outros ângulos que a gente vai utilizar ao longo dos nossos estudos e lembrar que são cortes da circunferência para nos ajudar em relação às medidas. E aí são duas principais, além da circunferência, são a metade dela, que é o ângulo de 180 graus, e a metade da metade, que é a quarta parte, que é o ângulo que mede 90 graus. Então são dois aí, depois do 360, olhei para a roda, olhei para o copo, lembrei. Agora eu vou lembrar desses dois que são a metade e a quarta parte. A metade, que é o 180 graus, a gente vai chamá-lo de ângulo raso, ou se 360 é uma volta, o 180 graus a gente vai poder chamá-lo de ângulo de meia volta. Eu não coloquei aqui, só coloquei o nome raso, mas posso usar também ângulo de meia volta. Ou ainda, para você lembrar, tá vendo uma reta? Tá vendo que é o ângulo que está em cima da reta? Por quê? Porque é como se você tivesse cortado a circunferência ao meio, porque dividimos em duas partes iguais, 180 para cada uma. Então a gente tem aqui, ó, ângulo da reta. Toda vez que você visualizar uma reta, vou lembrar que tenho 180 graus. E aí dividir ao meio, vou chegar num símbolo bastante importante, até para depois a gente falar de outras figuras geométricas, que é o ângulo reto. É aquele que mede exatamente 90 graus. E o símbolo dele é muito especial de você lembrar. Toda vez que eu tiver o 90 graus, vai ser um ângulo marcado por um quadrado e um ponto dentro dele. Toda vez que você visualizar esse símbolo, é um símbolo universal, ele é válido para todo o planeta Terra, você vai ter aí exatamente 90 graus como medida, ou lembrar o nome, que é o ângulo reto, ok? Que vai estar presente em figuras como quadrado, como retângulo, e vão te acompanhar aí nesse estudo de geometria. Então, ângulo reto, 90 graus. Basta você juntar aí dois lápis, por exemplo, ou duas canetas nessa posição, e você vai lembrar do ângulo de 90 graus. Se por um acaso a abertura que a gente falou, lembra? Que o ângulo é a medida da abertura. Então, se essa abertura, ó, 90 está aqui. Se ela for um pouquinho mais fechada, ou seja, se ela for menor que 90 graus, você vai ter um ângulo agudo. E se for maior do que 90 e menor do que 180, vamos chamá-los de obtusos. Serão os ângulos maiores que 90 e menores que 180. Então, a minha abertura passou um pouquinho do 90 graus, você teve uma ampliação maior nisso, ela não é tão maior a ponto de chegar no 180 graus, então ela fica entre os dois, a gente vai chamá-la de obtuso. Um exemplo bem importante desse conteúdo tem a ver com o relógio de ponteiros. O relógio de ponteiros é uma circunferência. Você vai lembrar desse relógio que ele tem exatamente 12 subdivisões, ou seja, 12 marcações iguais. Então a gente vai conectar o conteúdo que a gente acabou de falar. A circunferência tem 360 graus e aí você vai dividi-la em 12 pedaços iguais. Então você vai armar essa conta, vamos fazer aí juntos. A gente tem, ó, 360 graus divididos por 12, certo? Para descobrir quanto vale cada uma das aberturas. Passou 1 hora. Isso quer dizer que quantos graus
qual é o ângulo que terá sido formado. Então a gente tem 360, baixamos o 36, divididos por 12 são 3, 3 vezes 12 são 36, restou 0 na minha conta, baixamos o outro 0, e aí 0 divididos por 12, a gente vai encerrar a conta em 30. Então, 30 graus é a medida de cada uma das aberturas que a gente formou. Então, quando o relógio anda de 12 até 1, de 1 até 2 ou de 2 até 3, em cada um desses momentos eu vou ter caminhado aí 30 graus no relógio. E se eu quero saber às 4 horas, seja da manhã ou da tarde, a marcação é idêntica no meu relógio, eu quero saber qual é o ângulo que eu vou formar, qual a resposta que eu tenho aí para os ponteiros marcando às 4 horas. A gente vai ter como resposta 4 horas, quer dizer que eu passei 30 graus durante 4 vezes, porque é a minha equivalência aí na abertura que eu pintei aqui de azul. Então a gente tem, ó, cada um deles mede 30, 30, 30 e 30, ou seja, são 30 vezes 4. E sabemos que 30 vezes 4, vamos colocar aí, ó, 3 vezes 4 me lembra 12, e colocamos o 0 ao final. Então a nossa medida aí desejada é exatamente igual a 120 graus, ok? Então os ponteiros, aqui o pequeno das horas e o maior para os minutos, a gente tem uma abertura equivalente a 120 graus. E só para a gente treinar, se eu quisesse dar um nome, quando a gente fala em classificação, é dar um nome àquela respectiva característica que a gente estudou. Então, esse ângulo de 120, dos 5 nomes que a gente aprendeu, os 4 que a gente tem aqui embaixo, mais o ângulo de uma volta, que é o ângulo de 360 graus, em qual delas se encaixa a medida de 120 graus? É menor que 90? Não. É igual a 90? Não. É maior do que 90 e menor do que 180? Está entre os dois? Sim. Então, se está entre os dois, quer dizer que formamos um ângulo 120 graus, ele é um ângulo obtuso. Lembrando aí da nossa escrita que o B ele é mudo. E após falar um pouquinho sobre a medida principal em relação aos ângulos, que são os graus, você tem agora as subdivisões que vão aparecer para a gente calcular. Então, um grau ele vai ser subdividido tanto em minutos quanto em segundos. Então, a gente tem essa transformação. A maior medida vai ser o grau, e aí, ao quebrar esse grau, a gente vai chegar tanto em minutos quanto em segundos. Então, aqui, só para a gente ilustrar, de grau para minuto, eu multiplico por 60, e de minuto para segundo, eu também multiplico por 60. O que isso quer dizer na prática? Que 1 grau são 60 minutos. E também que 1 minuto são 60 segundos, ok? Então, a gente tem aqui a medida 1 grau, e para representar os minutos, a gente vai usar esta simbologia, que é o apóstrofe. Ou seja, você vai colocar 1 quando forem minutos e 2 quando forem segundos, ok? Então, a gente vai ter 60 minutos e 60 segundos. E aí, claro, eu posso também passar de grau para segundo. Como é que eu passo de grau para segundo? Eu multiplico por 60 2 vezes seguidas. E 60 vezes 60, você vai lembrar um pouquinho de 6 vezes 6, que são 36, e coloca 2 zeros no final. Então, a gente vai ter 3.600 quando eu quiser passar de graus para segundos. Ah, não entendi. Como que isso fica na prática? 1 grau será igual a 3.600 segundos. E só uma ideia de representação, por acaso, se aparecer um ângulo cuja medida é de 12,5 graus, você
terá que transformar essa medida em graus e minutos. Então, o que significa meio grau quando eu penso em minutos? Qual é a metade desse 1 grau? Ora, 1 grau não são 60 minutos? A metade de 60 minutos são 30 minutos. Então, a outra maneira de você escrever é 12 graus e 30 minutos. Então, 12,5 graus é o mesmo que 12 graus e 30 minutos. É a outra representação para aquela informação. E qualquer medida que eu desejar transformar, eu vou trabalhar com essa tabela. Então, eu posso pensar, por exemplo, quando eu falo de 5 graus e eu desejo passar para minutos, eu vou transformar 5 vezes 60. Então, 5 vezes 60 são iguais a 300. Então, 5 graus é equivalente a exatamente 300 minutos. E aí, só ali a transformação ao contrário, a gente tem a divisão. Então, quando eu desejo passar de segundo para minuto, eu divido por 60, e de minuto para grau, eu também divido por 60, que é exatamente o caminho contrário. Todo esse conteúdo está no seu material didático carioca. Aqui foi a nossa aula para que você possa treinar e estudar com as questões que estão propostas no MDC. Um grande abraço e até a próxima aula.